Perdi 4 dentes. Eu quero saber se eu consigo voltar a sorrir, se o meu sorriso volta a ficar bonito, se eu consigo comer, mastigar, falar. Olha só, você teve um trauma, né? Perdi 4 dentes devido a uma queda. Tem jeito com o meu sorriso novamente? Provavelmente sim. Eu não tenho como bater o martelo porque eu não estou vendo o seu caso. Mas se você tinha dentes ali e por causa de um trauma, bateu, quebrou, perdeu os dentes, você vai poder reabilitar. A única questão é que a gente tem que saber qual é a melhor forma de reabilitar o seu caso. Você vai consultar um dentista que trabalhe com implantes dentários, próteses dentárias. Pode ser um implantodontista, pode ser um protesista, pode ser até um especialista em dentística restauradora que tem uma mão lá boa e trabalha com próteses dentárias. Ele pode trabalhar em parceria com bucomaxilo, com implantodontista. Ou seja, você só vai planejar o seu caso, definir se você vai voltar a sorrir com dentes fixos ou dentes removíveis. Os valores vão diferenciar para cada profissional, para cada cidade que você está. Esse tipo de tratamento você tem que buscar pelo profissional, mesmo que fique um pouco mais caro. Porque se você vai ter um novo dente protético, vai ter um novo sorriso depois do tratamento dentário, é um tratamento que vai com você pro resto da vida. Não vale a pena economizar muitos pilas aqui. Eu sei que às vezes a situação financeira está desfavorável e você pode fazer alguns tratamentos com um bom profissional de uma forma e com uma característica provisória. Fazer uma prótese removível enquanto você não tem dinheiro para fazer implantes dentários. Você vai fazer uma prótese removível enquanto você está fazendo a tomografia para depois fazer cirurgias, instalação de implantes dentários e novas próteses. Mas de fato, se você perdeu o dente por trauma, é só planejar com o seu implantodontista e com o seu protesista que vai conseguir resolver sim. Posso usar aparelho ortodôntico para fechar espaço de dente que foi perdido? Olha esse comentário. Perdi 2 dentes nos cantos. Se eu colocar aparelho, consigo fechar as brechas? Tá, eu não consegui entender. Se é nos cantos, eu suspeito que seja extremo livre, os últimos dentes, beleza? E talvez entre os outros dentes tenha brechas, é isso? Enfim, eu vou falar para você sobre fechamento de espaços com aparelhos ortodônticos. Entenda, uma das fases do tratamento ortodôntico é de fato fechar espaços. Se os dentes estão com diastema, se os dentes estão distanciados, se na fase de alinhamento e nivelamento os dentes pegaram novas angulações e com isso abriram-se espaços entre esses dentes, nós vamos fechar porque nós precisamos de pontos de contato entre os dentes. O que é pontos de contato, Gê? Você passa o fio dental, faz um tec. Não pode estar aberto entre um dente e outro, porque senão você vai comer um churrasco, entra um cupim ali, entra uma costela, machuca. E além disso, atrapalha na estética. Tá? Machuca a gengiva, não tem como fazer. Só que para fechar espaços, a gente não vai fechar espaços de ausências dentárias. Sempre que você perde um dente, você vai reabilitar com próteses dentárias, novos dentes, implantes dentários, prótese fixa, prótese adesiva, prótese removível. É diferente da situação quando você precisa fazer um tratamento lá de classe 2 e você vai remover pré-molares. Ou uma cirurgia diferente em aparelhos ortodônticos, uma cirurgia de incisivo inferior, de um pré-molar, de um primeiro molar. É uma questão estratégica por causa da mecânica ortodôntica, depois de um grande estudo que o profissional fez. Agora, você perdeu um dente, ele levou um trauma, tua mordida estava toda encaixada e você vai fechar as brechas. Olha só, primeira coisa, não deve ser feito isso. Vai bagunçar tudo. Imagine como um jogo de xadrez, você batendo no tabuleiro, as peças foram para cá, foram para lá, bagunçou tudo. Não é só fechar o espaço. De fato, alguns casos, a mecânica ortodôntica, o dentista, se possível indicado, ele consegue fazer essa movimentação. Mas o mais importante não é se ele consegue fazer essa movimentação. Se esta movimentação for feita, se as brechas forem fechadas, o encaixe da tua mordida vai dar certo? Então isso tem que ser avaliado. Na maior parte dos casos, se você perde o dente, você não fecha com o aparelho. Você fecha colocando novos dentes. Esse é o tratamento correto. Mas vocês sabem que os vídeos aqui do Gê Dentista têm conteúdo educacional e teórico. Eu não tenho como saber todos os casos. Eu sou ortodontista por especialidade, então eu sei que tem casos que a gente faz uma de MacGyver. A gente faz uma técnica mais apurada e diferenciada para resolver aquele caso. Vai ter que conversar com o seu ortodontista, com o seu protesista e com o seu implantodontista para resolver isso. E ó, esse tipo de caso não dá para sair correndo buscar o mais barato, não, hein? Porque depois fecha o espaço e para voltar atrás é impossível. Tem coisa que não é reversível. Então busque um bom profissional para esse tratamento. Tirar vários dentes e instalar implante dentário e não incomodar, isso é mentira!
Então veja o comentário desta paciente. Eu acabei de fazer um vídeo sobre trauma em implantes dentários. E eu falei que cada caso é um caso. Cada pessoa tem também a sua percepção. E cada dentista pode ter uma mão mais pesada ou uma mão mais leve. O que importa é que cada caso é diferente. E tem muitos, mas muitos casos como esse. Eu removi 10 dentes e fiz 6 implantes e não senti nada. Olha o tamanho desse caso. Foi removido 10 dentes, instalado 6 implantes e não sentiu nada. Então, se foi um caso bem planejado e bem executado, o paciente não vai se incomodar. Então, você que precisa fazer implantes dentários e você que precisa passar por um procedimento cirúrgico antes, fazer cirurgias de remoção dentária, pesquise com carinho um bom profissional. Não pensa só no preço. Eu sei que o preço é importante, mas a gente já fez vídeo aqui no Perfil de Dentista que o preço variou de 10 mil a 35 mil reais numa prótese protocolo. Até no canal do YouTube, teve um camarada falando que em Belo Horizonte, lá uma rede de clínicas estava fazendo promoção no Dia dos Pais, 2 por 20 mil reais. Acho muito barato, mas se for bem feito, bom para o paciente. Como a clínica vai ter lucro, eu não sei, mas também não importa. Mas a moral da história é que você deve sim buscar um bom profissional, porque você pode ser como esta pessoa aqui, que fez a extração de 10 dentes, instalou 6 implantes e não removeu nada. Às vezes você pega um dentista meio ruim, às vezes você vai numa clínica meio barateza da vida, e o que acontece? Você faz um dente, sofre pra caramba, não dá certo e perde dinheiro. Eu já vi essa história. Mas é a minoria. Tem muito dentista bom aí que faz o bom trabalho, beleza? Aquele abraço, até o próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like, conte a sua história aqui no Perfil de Dentista, as suas histórias que fazem eu criar as histórias dos vídeos aqui. Eu converso com vocês. É a forma muito mais transparente e dinâmica de a gente gravar o vídeo. Não adianta eu chegar aqui e falar, eu vou falar sobre isso hoje. Eu quero contar a história de vocês, para vocês entenderem como é dinâmica essa questão da odontologia e implantes dentários. Para você tirar o seu medo para um tratamento canal, para uma restauração, para um clareamento, para um aparelho ortodôntico. Beleza? É sobre isso que eu falo aqui no Perfil de Dentista no TikTok e no YouTube também. Então se inscreve aqui e aquele abraço. Quero colocar implante, mas meu dentista quer colocar aparelho ortodôntico antes. Eu não quero. O que eu devo fazer? Olha só, esse assunto é bem interessante. Sobre a necessidade de você fazer tratamento ortodôntico antes do implante dentário. Então fica comigo até o final do vídeo, que esse vídeo talvez não seja curto, mas eu vou tentar te ajudar. Quando você perde um dente, 2 dentes ou 10 dentes, você precisa fazer implantes dentários, é a melhor forma de resolver. No caso desse comentário, perdi um dente da frente. Então a melhor forma de você resolver o seu caso, instalar um implante dentário com cirurgia, colocar uma prótese. Torcer que dê carga imediata, que você saia com o provisório ali sem fazer uma prótese adesiva nos dentes do lado, né, com a carga imediata e tudo bem. Só que o dentista indicou para você ortodontia, colocar os dentes numa posição. E você precisa entender o seguinte, e isso é um grande problema de várias pessoas que vão ao dentista e querem fazer um tratamento pontual. Eu vou falar sobre implantes dentários, mas também vou falar sobre restaurações caindo, essas coisas. Tem pacientes que chegam aqui com restaurações que não param, tem pacientes que chegam aqui com próteses feias, e o que acontece? Existe uma falta de espaço, existe uma falta de oclusão adequada, ou seja, para colocar o implante dentário naquele espaço, está faltando espaço. Então talvez você precise colocar um aparelho ortodôntico. Tem casos que você coloca, fica apertado e o dente fica feio. Um bom dentista ele não vai fazer isso, porque você vai querer colocar um implante dentário, e a hora que você coloca o implante dentário no espaço curto e fica feio, você vai falar o quê? Ah, o dentista fez errado. Então é assim que funciona. Tá? Não estou falando que é o seu caso. Existem várias situações. Eu estou tentando fazer um vídeo que fique mais claro. Então, de vez em quando você tem espaço, mas a outra parte da sua mordida não está encaixada. E daí não tem altura. E talvez quando o dentista colocar o implante para você, você vai ficar pegando. Às vezes o dentista indicou para você o aparelho ortodôntico porque você já teve histórico de um trauma, já fez restaurações, já fez tratamento de canal, e você pode estar com uma falta de DVO ali, você não tem espaço para colocar esse implante. O dentista coloca o implante ali, não tem como fazer um dente planetário. Não vai ter espaço, você vai ficar mordendo em cima e vai levar um trauma oclusal. E eu entendo que às vezes é questão financeira, e principalmente com o aparelho ortodôntico, tem muitos pacientes, ainda mais paciente adulto, que não quer passar anos com o tratamento de aparelho ortodôntico. Só que entenda o negócio. Talvez você não está podendo agora, por questões financeiras, ou você está estudando, está sem trabalho. Só que imagine a situação que daqui a 5 anos você queira fazer isso. Se você coloca o implante dentário sem o aparelho ortodôntico, não ficou legal. Daqui 5 anos você muda de ideia, você guarda dinheiro, você tem uma grana lá, você quer fazer o tratamento, o implante dentário já está lá. Ele vai
impossibilitar de fazer o tratamento de canal em certas situações. Os vídeos aqui são teóricos, as pessoas têm que entender que cada pessoa é diferente, cada caso é diferente, então abra a cabeça e entenda. Às vezes trava tudo e você não consegue resolver. Agora, você não é obrigada. Se você não quiser colocar o aparelho ortodôntico, o dentista ele vai te explicar as questões. Olha, se você não colocar o aparelho ortodôntico, tem esse risco, esse risco, esse risco. Coloca-se em contrato e tá tudo certo. Eu faço assim. Agora, quando não dá, eu não faço. Não adianta eu falar pra você, não dá pra colocar implante dentário se não usar aparelho. Mas eu não quero aparelho. Então não vou fazer nada. Porque senão eu faço, não fica bom, você perde e você fica chateado. Então, primeiro, para tirar dúvida, você pode consultar outros colegas e decida. Por que você não quer fazer o aparelho ortodôntico? É por causa do tempo? É por causa do dinheiro? Dinheiro talvez não seria, né? Porque se você vai gastar muito mais com o implante dentário agora do que o aparelho ortodôntico, eu acredito que seja o tempo. Mas talvez seja necessário para a melhor resolução do seu caso. Ficar mais bonito o caso e durar mais. Implante dentário é traumático para todas as pessoas? É claro que não. Eu sempre compartilho as informações e os comentários que a gente recebe aqui no canal de Dentista e olha só, estou no meu 7º dia e não senti nada, nenhuma dor, nenhum incômodo. Então existem várias pessoas, vários relatos que passaram por profissionais bons, gabaritados, que fizeram um ótimo planejamento e fizeram sim a sua instalação com implantes dentários, colocaram prótese removível provisória, colocaram prótese provisória fixa, tiraram vários dentes e depois colocaram os implantes dentários. Então sim, de fato você consegue fazer um implante dentário. Entenda que você vai ter um leve desconforto de acordo com a complexidade do teu caso. É diferente falar para uma pessoa que tirou um dente e colocou um implante dentário para a pessoa que tirou 7 dentes e colocou 7 implantes dentários. É diferente para a pessoa que fez a instalação com técnica aberta, ou seja, aquele rebatimento de gengiva, com o paciente que fez a tomografia e também fez a cirurgia guiada. É diferente o paciente que está usando uma prótese provisória com implantes dentários com carga imediata, onde está parafusada, do que um paciente que não tem a prótese provisória parafusada e sim está removível, machucando a gengiva. Então sim, você consegue fazer implantes dentários e próteses dentárias sem incômodo, vai depender da complexidade do teu caso, vai depender do dentista que você está contratando para fazer essa prestação de serviço, porque afinal, por isso que tem dentistas mais caros. O cara estudou bastante, o cara tem mais segurança, o cara sabe tudo sobre anatomia, o cara sabe tudo sobre materiais, sobre técnicas de cirurgia e técnicas protéticas, e com isso, com essa maior segurança, ele trabalha com uma maior delicadeza e diminui o desconforto. Não vá apenas por valores. Você pode fazer uma grande pesquisa, encontrar vários profissionais, e quando você tiver um número grande de profissionais, você pesquisou 15, e você foi lá e tem 4 dentistas que você acha bom, aí você pode fazer uma garimpada de preços, negociar formas de pagamento e está tudo certo, está tudo bem. O que importa é você fazer seu tratamento. Mas não fuja do seu sonho de fazer um tratamento dentário com implantes dentários ou uma reabilitação que precisa de próteses fixas com tratamento de canal. É só encontrar um bom profissional que ele vai diminuir o desconforto relacionado ao seu tratamento dentário. Qual o valor de um procedimento de tratamento dentário? Como que você sabe quanto que vai custar para arrumar o seu dente, para colocar um implante dentário, para fazer uma prótese ou fazer um clareamento? Eu recebi essa pergunta num vídeo relacionado a implantes dentários. E a pessoa perguntou, qual o valor dos 2 procedimentos? Parece simples a pergunta, mas essa pergunta ela precisa de uma resposta diferente que vai ajudar ela e outras pessoas. Vocês precisam entender o seguinte, quando a gente fala implante dentário, clareamento dental, restauração dental, são áreas da odontologia, são procedimentos odontológicos, mas não quer dizer que o procedimento é igual para mim e para você. Se eu preciso fazer uma restauração do meu dente e você precisa fazer uma restauração do seu dente, o procedimento é diferente. O tamanho da resina, a cor da resina, o material que vai ser usado anestesia ou não, vai ser isolamento absoluto, isolamento relativo, tudo isso muda. E procedimentos odontológicos, eles variam valor de acordo com complexidade. Isso se você for no mesmo dentista. Se você for em dentistas diferentes, isso também muda. Você vai ter o dentista mais barateiro e você vai ter o dentista mais careiro. E eu estou falando essas palavras de qualquer forma porque você tem que entender o seguinte, não quer dizer que de ser barateiro ou careiro é uma coisa errada. É que talvez aquele profissional esteja começando na profissão, esteja usando materiais mais simples, tem uma técnica mais simples, ou talvez ele seja muito bom, só não sabe cobrar. Tem muitas situações, mas ou talvez os pacientes que ele busca, ele prefere trabalhar com pessoas que pagam esse ticket médio mais baixo e ele tem um volume maior de procedimentos para ser feito, como ele pode fazer ortodontia ou procedimentos mais simples. Enfim, é a forma que ele trabalha. Então você vai num dentista, tem um valor.
Talvez você vai no dentista melhor, que o cara é bom mesmo, a técnica é melhor, e assim, talvez o paciente às vezes ele fala, mas fazer uma cárie, um implante é tudo a mesma coisa. Negativo. O dentista que tem o melhor material, o dentista que tem a melhor técnica e mais conhecimento, ele consegue fazer uma restauração sem sensibilidade pós-operatória, e aquele paciente com outro dentista poderia ter. Tem casos que todo mundo vai ter sensibilidade pós-operatória, de acordo com a gravidade do caso. Mas tem casos que não, é a mão do dentista. Tem pacientes que chegam com o rosto inchado, com o dente latejando para fazer um tratamento de canal e o dentista tem uma mão mais calibrada. Ele sabe como conversar com o paciente e deixar ele mais caro. Um outro exemplo é o odontopediatra. Eu não consigo atender crianças, porque os odontopediatras têm muito mais técnica, muito mais carinho. Não carinho não, carinho eu também tenho por criança, mas tem muito mais atenção. Eles têm a técnica adequada, então ele vai ter o custo dele e às vezes é mais caro do que fazer uma limpeza para crianças com outro dentista. Então você entendeu, o procedimento ele vai variar também para dentistas, vai variar de cidades também. Talvez você vá num bom dentista em São Paulo, talvez vá em um bom dentista em Curitiba, ambos são muito bons, mas o preço pode mudar. Não existe uma tabela fixa, engessada de procedimentos. Você precisa buscar um dentista que te passe confiança. Porque, de fato, quando você faz o tratamento de canal, você vai sempre ter que fazer a manutenção desse dente. Se você fez várias restaurações, também. Se você vai colocar o aparelho ortodôntico, são anos de tratamento. Se você faz um tratamento com implantes dentários, demora para resolver e depois você quer o controle. Busque um dentista que você gosta. E você pode sim procurar 10, 15 dentistas, você encontrou 5 dentistas que você gostou e dentre eles você pode encontrar, não, eu gostei desses dois, mas esse tem uma forma de pagamento que é mais adequada para mim, é mais perto da minha casa, não tem problema fazer essas pesquisas. O que não pode é achar que só se direcionar por valores, porque você não vai conseguir encontrar um bom dentista. E por final, o mais claro de todos, né? Cada caso é um caso, não tem como a gente saber o valor de um procedimento de uma pessoa lá do outro lado da telinha, que eu nem sei o que precisa ser feito, beleza? O valor do procedimento, de acordo com a complexidade, ele varia. De acordo com o profissional, região que você está e outras questões, beleza? Faz a consulta com o seu dentista que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Dente doendo sem eu conseguir ver cárie. Eu aperto os meus dentes, eu não consigo perceber uma cárie e o meu dente está doendo. O que pode ser? A primeira dica que eu vou dar para você, ela é a mais básica de todas, você vai precisar ir no seu dentista. Porque você não está conseguindo ver uma cárie, mas o dentista pode encontrar uma cárie. Entenda que tem cáries que você vai no dentista e até o dentista precisa fazer a limpeza, precisa fazer a raspagem antes, precisa fazer testes para descobrir de onde está vindo o sintoma e de fato encontrar uma cárie muito escondida. Então não tem o que fazer, quando você tem um sinal, um sintoma, um desconforto, você tem que ir no seu dentista para você fazer o tratamento antes ou quando você ainda não sabe o que é, para o dentista descobrir qual é o problema. Existem diversas situações que você pode estar passando por uma dor ao apertar os dentes. Talvez você comeu um churrasco, entrou uma sujeira na tua gengiva, você não conseguiu limpar ou tentando limpar, você agrediu a gengiva, você pode estar com abscesso. Talvez você tenha uma restauração nesse teu dente e da mesma forma você não comeu, né, e de entrar na gengiva, mas a hora que passou o fio dental, rasgou o fio dental, passou um palito de dente, quebrou o palito de dente e incomodou a gengiva. Talvez você tenha tido uma perda de outro dente, talvez você fez outro tratamento e você tem um trauma oclusal nesse teu dente. Existem diversas situações que podem acontecer, mas não quer dizer que você não está vendo o seu dente, que você não vai ter algum problema para resolver. Então, consulte seu dentista o quanto antes. E se eu ajudei você ou outra pessoa vendo esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no perfil de dentista. Estamos crescendo, estamos muito felizes e estou tentando responder vocês. Sempre que você deixar a sua pergunta aqui nos comentários dos vídeos, entenda que eu levo um tempinho para responder. Ó, o paciente faltou e eu vou responder umas 10 pessoas aqui e vamos que vamos. Aquele abraço.